Oi, oi, bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso IDV, mais um conteúdo relacionado à doutrina de Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto que é de extrema importância para o cristão, que é a oração. Vou falar oração e um pouco sobre milagre também. Então, a oração, ela é uma comunicação pessoal com Deus, é a nossa comunicação com Deus. A oração abrange a oração de petição, de intercessão, né? Petição quando a gente tem um pedido a fazer ao Senhor, né? A intercessão é a exemplo da nossa terça forte, né? Que é os irmãos intercedendo uns pelos outros. A confissão de pecados faz parte da oração, porque é nesse momento em que a gente ora, que a gente pede ao Senhor que perdoe os nossos pecados. O louvor, né, a Deus. E a ação de graças, né? A ação de graça no sentido de que o nosso coração, né, ele está voltado totalmente a agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas ou por tudo que Ele faz na nossa vida, né? Por toda a graça derramada, porque nós vivemos por causa dele. E a comunicação divina, que indica a sua resposta para nós, a resposta do Senhor para nós. A comunicação dele é quando ele responde ou não, se for o caso, né? De acordo com o propósito dele, ele responde a oração. E aí, a gente faz a seguinte pergunta: por que Deus quer que oremos? Ele quer que oremos não porque a nossa oração seja para que Ele descubra o que precisamos, pois isso Ele sabe exatamente o que a gente precisa, né? Então não há necessidade não é isso que Ele quer com relação à oração. Pois assim diz Jesus: seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Isso está registrado lá em Mateus, capítulo 6, versículo 8. Então, quais as razões? Quais são as razões que levam a Deus a querer que oremos? Né? É por meio da oração que expressamos a nossa confiança em Deus. Né? É por meio dessa relação que essa confiança ela vai crescendo. Essa oração ela deve ser feita com fé, que significa exatamente essa confiança, essa dependência no Senhor, essa dependência em Deus. Deus, por ser o nosso Criador, agrada-se de suas criaturas confiarem nele. E a oração é o instrumento, né, que Deus usa para que a gente tenha essa relação de confiança. A gente mantenha essa relação de confiança com ele. Wayne Grudem, ele diz que, do mesmo modo que as crianças recorrem a seus pais para que lhes forneçam o que precisam, Deus espera que o busquemos em oração. Já que Deus é o nosso Pai, devemos pedir com fé, pois Jesus diz: se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Mateus 21 e 22. E aí, continuando, Deus quer que o amemos e tenhamos comunhão com Ele. Por isso é que Ele quer que nós oremos. Né? A oração ela nos leva a essa comunhão maior com Deus, pois Ele nos ama e se alegra nessa comunhão. É uma felicidade para o Senhor quando nos derramamos aos pés dele. O que pensamos e sentimos sobre Deus aflora em nossa oração. Né? Então, isso a gente sabe, né, como cristão, que quando a gente ora, quando a gente reserva um momento para a gente conversar com o Senhor, tudo realmente que a gente sente por Ele, tudo que a gente entende dele, sabe dele, percebe, né, aflora nesse momento. Quando oramos, a obra do reino avança e nos dá a oportunidade de nos envolvermos em atividades que se revestem de importância eterna. Pois é, quando a gente ora, né, o Espírito Santo ele trabalha para que a obra do Senhor ela avance.
E aí ele coloca no nosso coração o desejo de se envolver cada vez mais em atividades que se revestem de importância eterna, ou seja, em atividades relacionadas ao Senhor, ao seu reino. E a oração, ela também glorifica a Deus, né? O Wayne Gruden, ele fala que orar em atitude de dependência e humildade diante de Deus indica que temos uma confiança total em sua sabedoria, amor, bondade e poder. Então, a oração representa tudo isso. Que se a gente ora verdadeiramente em atitude de humildade, a gente sabe que essa humildade, essa oração, ela indica que a gente está ali se derramando porque a gente acredita, a gente confia na sabedoria de Deus, no amor dele, na bondade e no poder dele para a nossa vida. E qual é a eficácia da oração? Bom, será que a oração afeta Deus e ao mundo? Bem, a oração muda, de fato, o modo como Deus age. Lá em Tiago 4,2 diz: não tem o que deseja porque não pedem. Né? Então está muito claro que quando oramos com fé, né, quando nos derramamos com humildade diante do Senhor, Ele nos responde. Ele dá a entender nesse trecho que deixar de pedir nos priva do que Deus poderia nos dar. Imagina se a gente passar a vida sem orar, sem sentar, sem conversar com o Senhor e sem pedir aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, né? Então a gente deixa até de ganhar, né? Nos priva de ganhar, de receber de Deus aquilo que Ele pode nos dar. Nós oramos e Deus responde. Jesus também diz: portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Lá em Tiago 11, versículos 9 e 10. Vejamos alguns exemplos bíblicos que nos mostram o quanto a oração ela é ouvida por Deus e o quanto Ele responde, né, quando pedimos com fé e com sinceridade. Moisés suplicou a Deus, lembra quando Moisés suplicou a Deus pelo povo de Israel? Quando Deus declarou que destruiria o povo de Israel por causa da desobediência, isso está registrado lá em Êxodo 32, de 9 a 12. Deus se arrependeu diante da súplica de Moisés, Deus se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo, e não o fez. Né? Isso está registrado lá em Êxodo 32, versículo 14. Quando Deus ameaça castigar o seu povo por causa dos seus pecados, ele declara: então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, olha a importância da oração, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Veja bem, isso é o que o Senhor está declarando, né? Qualquer coisa que se acometa sobre o seu povo e o seu povo se humilhando de coração e orando, buscando a Ele, se arrependendo dos pecados, Ele vai restaurar sim, Ele vai perdoar e restaurar a nossa vida, a nossa terra, a nossa casa, enfim. Lá em 1 João 1,9 está escrito: mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Então, a gente está vendo nesses exemplos bíblicos que a súplica, né, a humildade, que é a ação de se humilhar diante do Senhor, a oração, né, a confissão dos nossos pecados, tudo isso está envolvido nesse relacionamento com o Senhor, nesse relacionamento que Ele tanto busca com relação aos seus filhos, né? Aos seus servos. Então, o quanto é importante nesses exemplos bíblicos
a oração para Deus. E a eficácia da nossa oração só é possível por causa do nosso mediador, né? A gente ora a Deus, mas a gente entende que nós temos um mediador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Timóteo 2,5 afirma que há um só mediador, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. O Wayne Grudem diz que, em virtude de sermos pecadores e de Deus ser justo, não temos direito nenhum de entrar na presença dele por nós mesmos. Precisamos de um mediador que se coloque entre nós e Deus e nos leve até a sua presença, né? Então, glórias a Jesus Cristo por ter vindo, por ter morrido por nós e por ter se tornado esse mediador entre nós e o nosso Pai. Se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, será que Deus ouve a oração dos incrédulos? Daqueles que não confiam em Jesus? Será? O Evangelho de João 14,6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, quando a gente ora, né, quando a gente busca Deus, a gente chega ao Santo dos Santos por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E o Wayne Grudem, na sua passagem, no seu livro de teologia, ele afirma: já que Deus é onisciente, ele sempre ouve, no sentido de que está ciente das orações que os incrédulos fazem e que não chegam a ele por intermédio de Cristo. Deus pode até mesmo, de vez em quando, ouvir suas orações como fruto de sua misericórdia, com o propósito de levá-los à salvação por meio de Cristo. No entanto, Deus nunca prometeu responder às orações de quem não crê, dos incrédulos. As únicas orações que ele prometeu ouvir no sentido de escutar com uma atitude favorável e se comprometer a responder, desde que sejam feitas segundo a sua vontade, são as orações dos cristãos oferecidas por meio do único mediador, Jesus Cristo. Isso está escrito lá em João, conforme está escrito lá em João 14,6. E em Hebreus 10, 19 e 20 está escrito: Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Ou seja, a gente, por causa do nosso mediador, por causa de Jesus Cristo, que rompeu com a cortina e separava o homem de Deus, ele abriu esse caminho para que a gente pudesse ter esse acesso a Jesus Cristo. E o que é orar em nome de Jesus? Jesus Cristo disse: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Lá em João 14, 13, 14. Vejamos o que isso significa. Bem, não é simplesmente acrescentar a expressão em nome de Jesus. Não é uma espécie de fórmula mágica, que às vezes fica até mecânico, tá repetindo em nome de Jesus, em nome de Jesus. A gente tem que entender que existe um sentido. Quando ele diz peça em meu nome, a gente está pedindo em nome dele. E Cristo tem uma identidade. E isso quer dizer que apresentar-se em nome de alguém quer dizer que essa pessoa deu autorização para fazer uso de sua autoridade, não para agir em causa própria. Ou seja, a gente quando pede em nome de Jesus, a gente pede porque Cristo ele nos deu essa autorização, conforme está escrito na palavra, que a gente acabou de ler. Cristo nos deu essa autorização para fazer uso da autoridade dele, não para agir em nossa causa própria. Vejamos alguns exemplos bíblicos com relação a isso. O exemplo de Pedro, quando diz ao coxo: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho.
em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. Né? Ele tinha Jesus, ele tinha o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ali naquele momento estava dando autoridade a ele, por intermédio de Cristo, para que ele curasse aquele coxo. E naquele exemplo de Paulo, em Atos 16, 18, que ele repreende um espírito imundo, né, em nome de Jesus. Ele explica que fez isso não com a autoridade dele, mas com a autoridade de Jesus, que deu a ele, né, que deu a ele a graça de realizar esse milagre, né, de realizar esse feito. E em 1 Coríntios 5 e 4, com relação ao membro da igreja que é culpado de imoralidade, né, naquela passagem que fala daquele rapaz que ele tinha relações com a esposa, né, a madrasta, né, a esposa do pai dele. Então, com relação àquela questão que acometeu a igreja de Coríntios, Paulo disse que ele também, com a autoridade de Cristo, ele pediu que, agindo com a autoridade do Senhor Jesus, ele pediu que aquela situação, aquela questão fosse resolvida. Né? Ele disse que, em nome de Jesus, ele pediu que a igreja resolvesse aquela questão. Né? Que a igreja ela seria culpada diante do Senhor por preservar um ato, né, que é rejeitado por Deus. Portanto, orar em nome de Jesus é fazer uma oração autorizada por Ele, com base em sua obra mediadora em nosso favor. Né? Não é, como a gente falou antes, não é uma simples expressão que a gente vai colocar lá no final da frase, em nome de Jesus. Né? Ou então alguma frase mágica, enfim. Mas é algo muito sério. Nós estamos orando e nós colocamos o Senhor Jesus ali, porque Ele nos deu essa autoridade, mas com responsabilidade. Né? O nome de Jesus representa tudo o que Ele é, todo o seu caráter. Não se trata somente de orar na sua autoridade, mas também de uma maneira condizente com seu caráter, seu modo de vida e sua vontade santa. Né? Não é orar de qualquer jeito e no final a gente vai e fala qualquer coisa e no final a gente coloca em nome de Jesus. Né? Ter essa responsabilidade de orar de uma maneira condizente com o caráter de Cristo, que é um modo de vida que Ele deixou para a gente e a sua vontade santa. Orar em nome de Jesus também é orar conforme a sua vontade. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E, uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Isso está escrito lá em 1 João 5, 14, 15. A nossa oração deve ser verdadeira, autêntica. É uma conversa com alguém que conhecemos bem e que também nos conhece muito bem. Né? A gente supõe que o servo de Cristo, o cristão, filho de Deus, ele também o conhece, né? Porque ele busca esse relacionamento por meio da palavra e por meio da oração. Né? Então, os dois estão interligados. A partir do momento em que a gente vai meditando, vai lendo a Bíblia, vai descobrindo mais do Senhor na palavra, a gente também vai o conhecendo, né? E isso tá ligado à oração. É uma questão de sinceridade de palavras e coração. É uma atitude espiritual, baseada na nossa condição espiritual, né? Então, se a gente está ali realizando a obra do Senhor, se a gente está na obediência em Cristo, está em comunhão com o Senhor, a gente vai ter uma atitude espiritual. Né? A gente vai estar nessa condição espiritual. Agora, devemos orar a Jesus e ao Espírito? Bem,
O estudo das orações do Novo Testamento indica que elas não se dirigem nem ao Filho, nem ao Espírito, mas a Deus Pai. Porém, devemos nos atentar que a maioria das orações do Novo Testamento é do próprio Jesus. Né? Ela não se dirige a Jesus porque as orações eram o próprio Jesus que fazia, que orava constantemente a Deus Pai. Ele não orou a si mesmo como Deus Filho, né? Ele sempre orava se dirigindo ao Pai. Embora exista um padrão claro de oração direta a Deus Pai por meio do Filho, que é o Pai Nosso, que está registrado lá em Mateus 6,8, e tem outras em João 16,23 e em Efésios 5,20, há indicações de que a oração dirigida diretamente ao próprio Jesus também é adequada. Vejamos alguns exemplos bíblicos. O chamado de Jesus para os outros apóstolos, lá em Atos 1:24, sugere que a oração tenha sido dirigida a ele, naquele momento em que os apóstolos, né, em que Pedro ora, pedindo para que o Senhor possa iluminar, né, eles, a mente deles naquele momento, para que eles pudessem fazer a escolha certa com relação aos dois apóstolos, aos dois discípulos que estavam ali e que eles acreditavam que poderia escolher um dos dois para serem apóstolos, que foi José e Matias. Então, Pedro disse na oração: Senhor, Tu conheces cada coração, mostra-nos qual destes homens escolheste. E isso foi lá em Atos, né, 1:24. E Estevão também, né, naquela passagem em que ele está sendo apedrejado, na hora da morte dele, ele ora ao Senhor Jesus, e ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Lá em Atos 7:59. Lembra da conversa entre Ananias e o Senhor? Aquele Senhor que tem lá em Atos 9:10-16, é o Senhor Jesus. Aquela oração, aquela conversa era com o Senhor Jesus. Pois no versículo 17, Ananias diz a Saulo, né? Foi quando o Senhor Jesus pediu que ele fosse lá para curar Saulo de Tarso, né? Que ainda não tinha sido intitulado como Paulo. E aí ele disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Então, esses são alguns. Tem vários outros exemplos. Então, esses foram alguns dos exemplos que eu trouxe aqui, exemplos bíblicos, para que a gente entenda que a oração também pode ser dirigida ao Senhor Jesus. Em Hebreus 4:15-16, diz que Jesus entende as nossas fraquezas. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. E isso, né, nos incentiva a buscar com toda a confiança o trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, o nosso Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, nós podemos suplicar a Ele que Ele vai nos ajudar quando for preciso. E quanto ao Espírito Santo, devemos orar? Bem, não há nada que impeça, pois o Espírito Santo, do mesmo modo que o Pai e o Filho, também é Deus. Ele é nosso consolador e nosso conselheiro, como diz lá em João 14:16-26. Então, quando a gente precisa, né, de que venha à nossa mente, que o Senhor nos oriente em alguma situação, é o nosso conselheiro que vai nos dar o direcionamento, o Espírito Santo. Os cristãos desconhecem, como consta lá em João 14:17, porque aqueles que são verdadeiros cristãos, ele conhece, ele sente o Espírito do Senhor, a presença. Ele nos ensina, como consta lá em João 14:26. Ele testifica que somos filhos de Deus, como diz lá em Romanos 8:16, onde ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E pode se entristecer com o nosso pecado. Né? Então, a gente pode entristecer o Espírito Santo, como diz lá em Efésios 4:30.
Então, nesse momento, a gente vai se dirigir a Ele também pedindo perdão. Não parece incorreto orar ao Espírito Santo, particularmente quando pedimos algo relacionado às suas áreas especiais de ministração e responsabilidade. Né? Lá na Confissão de Westminster, no seu capítulo 21, no item 2, diz: o culto religioso deve ser prestado a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Nem deve, depois da queda, né, do homem, ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão unicamente a de Cristo. Mas devemos sim, né, orar no Espírito. A Bíblia, a passagem, ela não deixa clara que a gente deve fazer oração especificamente ao Espírito Santo, mas a gente, como cristão, a gente deve ter ciência, né? Isso deve estar claro no nosso coração, na nossa mente, que a gente deve orar sim no Espírito. É orando no Espírito que nós somos fracos e precisamos do Espírito Santo. Né? Por isso que é importante buscarmos orar verdadeiramente com o coração totalmente entregue ao Senhor. O Espírito Santo, ele ora ao Senhor Jesus, a Deus, ele intercede por nós, a nosso favor, com gemidos inexprimíveis. Ele orar no Espírito, né, nos permite que ele faça, né, ele tenha essa atitude junto a Deus. Ele desperta também no crente o desejo de buscar a Deus. Então, às vezes, a gente amanhece ali naquele dia, ou então passa o dia e à noite a gente não está com a vontade de orar, porque isso também acontece com o cristão, porque nós somos fracos, né? Nós precisamos dele. Por isso que Jesus Cristo enviou, porque sabia da nossa fraqueza. Né? Então, ele vem e sinaliza na nossa mente: mesmo sem vontade, ore que tudo vai fluir. E a gente começa a orar e a gente passa a sentir a presença de Deus e tudo passa a ser diferente, né? E a gente se envolve com a oração naquele momento e é muito bom. Então, ele desperta cada vez mais na gente o desejo de buscar a Deus. Nos faz se aproximar de Deus como nosso Pai. Né? É o Espírito Santo que atesta no nosso coração que nós somos filhos de Deus e que nos faz se aproximar cada vez mais dele como filho, né? O chamando de Pai. Nos dá acesso à presença de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o cristão verdadeiro, ele tem o Espírito Santo. A vida cristã é uma vida no Espírito. Né? A gente não tem como separar. É algo que é ligado. Né? Por isso que o Senhor Jesus disse: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a gente também tem que ter o Espírito Santo. João Calvino, estudando sobre a passagem bíblica, ele disse que a nossa indolência e a frieza da nossa carne são tais que não podemos orar de forma correta, a não ser se despertados pelo Espírito Santo. Então, o desejo de orar, aquela vontade de estar ali com o Senhor, no momento em que a gente está orando e que cada vez mais as coisas vêm à nossa mente, tudo isso é o Espírito Santo que traz, né? É Ele que provoca em nós. Eu vou passar aqui para vocês algumas considerações com relação à oração. Não são dicas, são considerações para que a gente observe, né, na nossa vida diária cristã. O primeiro item: orar segundo a vontade de Deus. É muito importante que a gente se atente a esse detalhe. João nos diz que estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E, uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos.
Como é esse processo de orar segundo a vontade de Deus? Veja bem, se a gente tem um relacionamento, né, profundo com o Senhor, se a gente tem um relacionamento diário, se a gente busca o Senhor por meio da oração e por meio da palavra especificamente, né, porque é a palavra, é a Bíblia que nos direciona aos desejos, né, à vontade do Senhor. Então, se a gente tem se a gente faz essa busca diária, com certeza a nossa tendência é orar, né, segundo a vontade do Senhor, porque a gente passa a aprender e a entender, né, que o mais importante da nossa vida é a obediência, né, é cumprir aquilo que o Senhor, é o propósito que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Então, os nossos desejos, né, passam a buscar cada vez mais a vontade de Deus. Orar com fé, né, isso é muito importante, porque Jesus disse: se creem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Isso está escrito lá em Marcos 11, 24. Né? Então, a oração para Deus, o pedido a Deus, a intercessão de uns aos outros, ela tem que ser feita, o louvor ela tem que ser feito com fé. Né? A gente tem que fazer acreditando que o Senhor vai nos responder. De alguma forma, Ele vai nos responder. A obediência também é importante no processo de oração. A oração só é possível dentro de um relacionamento pessoal com Deus. Então, qualquer coisa em nossa vida que o desagrada passará a ser um obstáculo à oração. O salmista diz: se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido a oração dele. Isso está registrado lá em Salmos 66, 18. Então, esse zelo, esse cuidado enquanto cristão, né, esse testemunho que a gente sempre fala, que a gente tem que ter. Né? A gente tem que se atentar, a gente tem que pedir o auxílio do Senhor, para que a gente possa realmente obedecê-lo. A confissão dos pecados, né, também é muito importante no processo de oração. Dependemos continuamente do perdão dos nossos pecados. A confissão de pecados é necessária para que Deus nos perdoe. Davi faz uma oração genérica para confessar os seus pecados quando diz: quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Né? Tem faltas que a gente nem lembra, que o Espírito Santo é que por vezes vem à tona na nossa mente. Tem outras que a gente desconhece, a gente comete e não sabe. Então, a Bíblia, ela nos incentiva a confessarmos os nossos pecados também uns aos outros, como diz lá em Tiago 5,16. Então, a confissão dos nossos pecados é muito importante para que a gente não quebre, né, esse relacionamento com o Senhor. Perdoar o próximo também. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Isso está escrito lá em Mateus 6, 14 e 15. Então é muito importante. A gente está ali se derramando diante do Senhor, recebendo o direcionamento naquele momento de oração pelo Espírito Santo, mas a gente sabe que lá no coração a gente tem uma mágoa, a gente tem algo que realmente a gente precisa, a gente não tirou em relação ao irmão, a gente não perdoou alguma falha, alguma falta, né? Então, isso é muito importante que a gente faça nesse processo, para que a gente não quebre essa ligação com o Senhor. A humildade também é muito importante no processo de oração, porque a oração ela não é para a gente estar ali exigindo de Deus que faça alguma coisa por nós, de forma nenhuma. Né? Lá em Tiago, no livro de Tiago, ele nos diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4 e 6. A humildade é a atitude correta que se deve ter a orar a Deus. Né?
Vejam a parábola do fariseu e o publicano, lá em Lucas 18, 9 e 4. Então, lá tem nessa passagem, né, aqui nesse trecho, onde os dois estão lá, Jesus conta essa parábola e os dois estão lá em atitude de oração, e o fariseu, ele se coloca de pé, né, em oração, e ele diz: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. E aí o Senhor relata sobre o cobrador de impostos. E ele, lá humildemente, bate no peito e diz: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou um pecador. Então, o Senhor, né, a resposta do Senhor foi que o cobrador de imposto com certeza recebeu a graça, a justificação de Deus, porque ele se derramou diante do Senhor na condição que ele é, na condição que nós somos, pecadores e carentes da misericórdia do Senhor. O que dizer da oração não atendida? Bom, devemos começar reconhecendo que Deus é Deus, somos simples criaturas. E somos simples criaturas. Então, haverá orações não atendidas, porque Deus reserva seus planos sábios para um momento decretado por Ele. Ele tem um momento para cada coisa. Né? Lá em Eclesiastes fala muito disso, há um momento debaixo do sol. Há tempo para tudo debaixo do sol. Né? Se a oração continua sem resposta, não devemos desistir de confiar em Deus, pois sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito, como está escrito lá em Romanos 8, 28. Então, é uma passagem que nunca, em todos os momentos da nossa vida, a gente deve lembrar. É algo que eu procuro fazer. Sempre lembrar desse versículo lá de Romanos 8, 28. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados de acordo com seu propósito. Então, a oração pode não ser atendida no momento que a gente quer, né? Porque Deus ele tem algo muito melhor para a gente. A oração ela é respondida no momento em que o Senhor já estabeleceu. E Ele sabe o que é melhor para a gente. E aí também o louvor e a ação de graças, que são ferramentas importantes da oração. E o louvor e a ação de graças, elas devem refletir a sincera gratidão do nosso coração e por todas as situações pelas quais Deus permite que passemos na vida. Né? Então, isso deve estar muito claro no nosso coração. Que a ação de graças não é a gente montar um banquete e sentar todo mundo e começar a cantar e fazer toda aquela comunhão, aquela festa. É claro que faz parte, mas principalmente a gratidão sincera do nosso coração, né, por ter um Senhor, um Deus tão maravilhoso e por Ele permitir que a gente passe tudo o que a gente passa na nossa vida. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 diz: nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Bem, a gente falou, né, a gente pontuou algumas coisas aqui em relação à oração, tudo baseado na palavra do Senhor, na Bíblia, né? E a gente também vai falar, né, um pouco com relação a milagres. Né? E aí a gente faz a seguinte pergunta: milagres acontecem? Bom, quando entendemos que Deus é o Criador Todo-Poderoso, parece sensato concluir que Ele preserva e governa tudo no universo, pois Deus está continuamente, por meio da providência, né, envolvido com todas as coisas criadas de tal forma que as direciona para o cumprimento do seu propósito. Né? Então, tudo que acontece diariamente, né, tudo que acontece na nossa vida,
né? Todos os momentos, inclusive esse momento que eu estou vivenciando agora, é providência de Deus, né? Então, tudo ele já estabeleceu, tudo ele já determinou. E ele direciona, né, tudo isso para que o propósito dele seja cumprido, né? Tanto aquilo que ele já estabeleceu, aquilo que ele já programou, como o propósito que ele já definiu para cada um de nós. Lá em Romanos, né, repetindo o versículo anterior, ele diz que sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Então, tudo que acontece ao nosso redor, né, seja ao nosso ver, seja bom ou seja ruim, o Senhor está presente porque Ele nos ama, né? E Ele quer, Ele nos ama e tudo que Ele faz é de acordo com o propósito dele. Diariamente, Deus está agindo na nossa vida, na nossa família, na nossa casa e na nossa história. Não há caso nem sorte, apenas a mão de Deus controlando o universo. Ele criou o mundo e o homem não para nos deixar à toa, né? Mas para governar as nossas ações e decisões. Mas isso não quer dizer que não temos responsabilidade pelas nossas atitudes e omissões. O Senhor, Ele é o Deus da providência. Ele faz tudo acontecer, né, para o bem, né, dos seus filhos, para o bem dos seus servos. Mas isso não quer dizer que nós não temos responsabilidade, né? Nós temos a nossa participação também. Ou a gente se omite, ou a gente tem atitude positiva, proativa diante do Senhor. E a omissão, ela não é agradável ao Senhor, né? A gente tem que ter a atitude de procurar a palavra, de buscar, de orar, de interceder pelos irmãos, né? De realizar o serviço do Senhor, né? De realizar o propósito dele em nossa vida. O milagre é quando Deus suspende a providência, né, e age de maneira direta. O milagre ele existe. A gente tem N exemplos de milagres de cura, né, em que a pessoa, né, recentemente a gente assistiu um pastor ele falando do milagre que ele recebeu do Senhor e que o Senhor curou a enfermidade dele, né? Os próprios médicos admitiram que aquilo ali foi um processo foi um milagre que aconteceu na vida dele. E a gente sabe que Deus ele providenciou tudo, providenciou os exames, providenciou os médicos, providenciou o medicamento, o hospital, né? A providência estava ali toda já estabelecida por Deus, mas naquele momento ele quis interferir diretamente e curou aquele pastor. O milagre, né? A gente sabe que tem o milagre é quando Deus suspende, né, a providência e age de maneira direta. Então, esse é o maior milagre do cristianismo. Lá em Lucas 2, de 1 a 7, né, relata como foi o processo de nascimento de Cristo. O Senhor, ele providenciou, né, que tudo acontecesse de forma em que José ele saísse lá de Nazaré e fosse para Galileia, né? E para que a Galileia era a terra de Davi, né? Como José era descendente de Davi, ele precisou fazer parte de um recenseamento, e o recenseamento tinha que ser feito na terra de origem, né, dele. E aí, como descendente de Davi, ele foi para lá, e lá foi onde Jesus nasceu, na cidade de Belém, na Judéia. Ele saiu da Galileia, saiu da Galileia e foi para Belém. E lá a gente viu que aconteceu o maior milagre de toda a história, né? E o maior milagre para as nossas vidas, que é o nascimento de Jesus, o maior milagre para o cristianismo. Então, meus irmãos, esse é mais
uma lição, né, que nós estamos contribuindo aqui no IDV, e que fique claro para a gente que Deus, ele não faz milagre o tempo todo. Deus age regularmente, dia após dia, por meio da providência. Deus não precisa agir por meio de milagres para estar presente na nossa vida. Ele já está presente agindo diariamente. É só abrir os olhos e ver o Altíssimo ao nosso redor, né? Podemos orar por um milagre, sim, mas isso não significa que Deus vai realizar esses milagres todos os dias em resposta às nossas orações, né? Porque Deus quer que a gente procure Ele não só com pensamento em milagres, né? Que a gente não tenha a figura de Deus como só o Deus do milagre, mas que Ele seja, né, tenha um significado mais intenso na nossa vida. E aí, quando a gente faz esse pedido, a gente intercede a Deus e pede por um milagre, é importante que a gente deixe que Ele decida, né? Que a gente coloque nas mãos dele. Deus está no controle de todas as coisas. Podemos não entender ali no momento, né, que a gente está pedindo, que a gente está suplicando, que a gente está sofrendo, mas o nosso Deus é bom o tempo todo e vai nos mostrar o que Ele preparou de melhor para a gente. Então, que a oração ela faça realmente parte, né, da nossa rotina, que diariamente a gente busque o Senhor por meio da conversa, desse diálogo, desse relacionamento pessoal com Ele. Vamos, nesse momento, orar e agradecer ao Senhor por mais essa lição, né, por mais esse ensinamento. Deus, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor usa a oração para que a gente possa procurá-lo, Senhor, para que a gente possa ter esse relacionamento com o Senhor, para que a gente possa colocar nas suas mãos os nossos desejos, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas fraquezas, né? Porque é muito bom esse relacionamento com o Senhor, né? Porque a gente sabe, a gente confia, e a gente sabe que o Senhor é muito bom e vai agir na nossa vida no momento em que achar propício. Muito obrigada pela sua graça, obrigada pelo o Espírito Santo, obrigada por ter enviado o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós e nos salvar, Senhor. Muito obrigada por tudo. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Amém.